Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje contamos com a presença do Dr. Rafael Carlos Câmara, que é auditor fiscal, assessor fazendário e professor de Direito e Legislação Tributária. A gente vai bater um papo sobre direito tributário e também crédito de carbono. Doutor, muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo e conteúdo para engrandecer nosso podcast. Seja bem-vindo. Bom, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui nesse canal com bastantes visualizações e estamos aqui para falar sobre a reforma tributária, né, os aspectos ambientais que essa reforma tributária traz, conjugando aí com as possíveis soluções, né, dentre elas o mercado de carbono, que está vindo aí, como a gente viu, um PL aprovado ontem no Senado, PL 412, e estou aqui para bater um papo aqui com o Dr. Paulo sobre esse assunto e se tiver outros questionamentos também sobre reforma tributária, a gente bate um papo aqui bem interessante. Doutor, conte para o pessoal que está nos acompanhando como você chegou no Pará, primeiramente. Você é carioca, né? Não é paraense, apesar de já estar há bastante tempo no Pará. Conte um pouco da sua trajetória, por favor. Bom, eu estou no Pará aqui, vai fazer 10 anos, ano que vem. E sempre morei no Rio de Janeiro, na capital. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça antes. Estudei para o concurso aqui do Pará, para auditor fiscal do Estado. Passei em 2014, a gente foi nomeado aqui e a gente começou a trabalhar lá na Regional de Marabá como auditor de fiscalização. Depois eu vim aqui para Belém, fiscalização de Belém. E agora eu estou lá na diretoria de tributação, trabalhando com as legislações. O que faz um auditor fiscal especificamente, para o pessoal entender qual é a tua função, qual é o teu cargo, o que tu faz, qual é a sua dinâmica diária, o que tu fiscaliza de fato, o que o auditor faz? Bom, o auditor ele é o responsável pelas discussões, deliberações sobre a arrecadação estadual. Então, a arrecadação das receitas derivadas, né, ela se baseia na tributação. E a gente está lá para auxiliar o governo do Estado a fiscalizar as empresas no tocante ao recolhimento dos tributos estaduais, quais sejam ICMS, IPVA, ITCD, taxa minerária e todos aqueles tributos que estão na competência aqui do Estado do Pará. Então, são várias as competências, a gente tem uma lei orgânica que disciplina mais de 20 incisos dentro do artigo respectivo lá sobre as nossas atribuições. E dentre elas a gente tem fiscalização, a gente tem assessoria de secretário, a gente tem produção de minutas, são diversas atribuições sempre voltadas para a política tributária do Estado. Então é basicamente isso. Doutor, a gente está num momento crucial que está na questão tributária de fato, né? Que seria a possível, né, reforma tributária, o qual tem debate, mas ainda não tem um consenso e provavelmente também não terá um consenso, né, frente à questão da desigualdade entre os estados, como a gente estava conversando aqui fora, antes de iniciar. E o que você acha da reforma tributária? O que você gostaria de pontuar? O que você gostaria de enaltecer, de destacar para que as pessoas assimilem bem sobre a questão e reflitam também, né, sobre a questão da reforma tributária? Bom, é inegável que a reforma tributária ela vem para ajudar aqui o nosso crescimento, a nossa simplificação das obrigações tributárias, tanto que a bandeira principal dessa reforma tributária é a simplificação, né? Você juntar diversos tributos em poucos tributos, diminuir a quantidade de obrigações tributárias acessórias que o contribuinte tem que cumprir, e ela vem também para, de certa forma, distribuir melhor a carga tributária. A gente simplifica, a gente acaba igualando a carga tributária, então vão ter agentes que vão ter uma carga minorada, vão ter agentes que vão ter uma carga majorada, mas a ideia geral, a ideia discutida sobre a reforma no Congresso Nacional é que haja uma manutenção, inicialmente uma manutenção da carga tributária, manutenção da carga. Mas como a gente está mudando todo um sistema tributário, onde a gente está ampliando a chamada base tributável, ou seja, os fatos que vão ensejar a cobrança de tributo. Então, tendo mais fatos que o contribuinte pratica, que trazem uma arrecadação nova para o tributo, por exemplo, bens intangíveis, né, que é uma parte
que está com uma certa dificuldade de abranger, porque a nossa legislação tributária ela é da Revolução Industrial, da primeira e segunda Revolução Industrial, então ela considera a movimentação e a existência física das mercadorias, e a gente está entrando num mundo agora mais fluido, mais intangível. Então, novos fatos geradores são alcançados, ou seja, expandindo os fatos que podem ser tributados. Além disso, a gente está no desenvolvimento aí de novas tecnologias, a gente tem a inteligência artificial. Qual seria o exemplo desses bens, desses fatos geradores, né, intangíveis? Por exemplo, a disponibilização de direitos. Você disponibilizar um direito, ou seja, você não tem uma circulação física. Outro exemplo, você tem uma impressora 3D, por exemplo. Como é que você vai tributar? Não está tendo uma circulação física. Você recebe um software, você recebe um programa que vai descrever o produto para a sua máquina impressora, que vai imprimir na sua casa. E você comprou esse direito de imprimir. Então, é difícil você tributar isso hoje. Então, isso hoje não se enquadra nem numa prestação de serviços direito, não se enquadra numa circulação de mercadorias e fica não abrangido. Tu fala porque o bem em si ele gera valores maiores do que o inicial, no caso da impressora 3D, para o pessoal entender o que seria esse porque ainda não ficou clara a questão do intangível, entendeu? Então, assim, o intangível é aquilo que não tem existência física, né? Então, como a gente tem o princípio da tipicidade, ou seja, a gente tem que dizer o que está sendo tributado, e o que a nossa legislação estadual aqui diz sobre o fato gerador é a circulação de mercadoria. Então, no momento que você não está praticando uma circulação, mas você está tendo uma troca, tendo uma operação econômica, você está tendo essa necessidade de atualizar a legislação para você poder alcançar esse novo produto. Então, hoje a gente tem produtos que estão no mercado que não são capazes de ser tributados pela estrutura tributária que a gente tem hoje. Então, você alcançando mais fatos, você consegue espalhar melhor essa tributação e diminuir as injustiças, né? Uma operação é tributada e a outra não. Então, tributar ou não volta a ser uma opção política e não uma ausência de uma legislação tributária que se permita. Não sei se ficou claro. Assim. Entendi, pela omissão aí, no caso. Exatamente, né? No caso dessa reforma tributária, como que você acha que deveria ser o correto a ser feito, o seu entendimento? E o que vai ser implantado hoje? Porque o que a gente percebe é que é uma unificação de normas, é uma simplificação. Mas essa simplificação vai afetar também os direitos de alguns estados da federação. Porque hoje existe a questão do estado poder criar normas e criar alíquota tributáveis. E me parece, pelo que você posicionou, que isso iria ficar engessado, ou seja, iria estar direcionado exclusivamente a um ente federativo, que seria o governo federal, né? E tiraria essa questão dessa articulação. A gente tem um grande exemplo disso, que é o artigo 149B da nossa proposta de reforma. Esse 149B, ele fala, vou até pegar ele aqui, ele fala expressamente que os tributos da União e dos estados, da União na forma da contribuição sobre bens e serviços e dos estados na forma de imposto sobre bens e serviços. Então, como é que ele é feito? Como é que diz aqui o 149B? Os tributos previstos no artigo 156A e no 195V, que são esses dois que eu falei, IBS e CBS, que um de competência dos entes subnacionais, né, estados e municípios, e outro da União, terão os mesmos fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de não incidência e sujeito passivo. 2. As mesmas imunidades. 3. Os mesmos regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação. E 4. As mesmas regras de não cumulatividade e de creditamento. Então, no momento que você iguala, qual é a regra quem é que vai ter essa opção? Quem é que vai legislar primeiro? Né? Vai ser a União? Vai ser os estados? Quem legislar primeiro vai determinar como é que vai ser essa tributação. Então, se já houver uma lei,
o ente que não tiver participado da elaboração dessa lei vai ficar amarrado. Então, uma grande crítica, não só essa, como também a existência do Conselho Federativo, que centraliza o controle e o disciplinamento, né, sobre o tributo, tirando a autonomia que a gente tem hoje como Estado, né, como ente, federativo. Né? Mas a gente entende o seguinte, se não fizer esse engessamento, vamos dizer, utilizar essa terminologia, fica difícil, porque a questão da simplificação do processo não vai existir, porque existem diversos estados. Cada estado conseguindo legislar sobre determinado assunto, criar valores ou índice lá, né, para reajuste, essas coisas, tudo isso vai afetar, ou seja, em vez de simplificar, vai continuar a mesma confusão. O que eu entendo que a norma quer chegar é levar uma informação clara, que o contribuinte saiba de fato o que está pagando e para que está pagando. Hoje existe uma confusão tão grande que as pessoas não conseguem saber o que está pagando, se está pagando correto, se não está pagando correto. E a gente se depara aí com 500 milhões de teses tributárias que vai de encontro ao que está sendo aplicado. Ou seja, hoje eles começam a fazer uma cobrança, só que essa cobrança é legal, não é legal? Aí começa aquele debate. Aí quando chega até mesmo no STF, tem que modular, porque mesmo sendo ilegal, não pode se aplicar porque vai quebrar o Estado, teoricamente, eles utilizam essa analogia. Então, ou seja, é uma confusão de um tamanho que é de assustar. Então, infelizmente, tem que cortar na carne. Tu não acha, não, que o correto seria o ente federal colocar uma norma, colocar uma regra e deixar apenas os pormenores para o Estado e que também esse pormenor já fosse direcionado ao limite máximo? Ou seja, você deixaria uma flexibilidade apenas no Estado, mas já pré-determinada até onde alcançar? Então, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa que já é prevista hoje, a gente tem alguma flexibilização dentro da tributação do IBS, né? Os estados disciplinam a alíquota, os municípios disciplinam a outra parte da alíquota. A gente tem todo um conselho hoje, né, nessa proposta que vai votar sobre a regulamentação, mas o problema desse 149B é que você está engessando não os estados, você está engessando a União com todos os outros entes. Então, se você, pelo menos, separar a União e os estados, deixar a União fazendo a legislação própria dela. Então, uma legislação para disciplinar o CBS, como esse caso do 149B, e os estados, separadamente, poder legislar sobre a sua base tributável, o seu tributo, que é o IBS, você já facilita, né? Porque, às vezes, o estado ele tem uma política diferente de um outro estado, precisa ter algum regime específico, precisa ter algum disciplinamento específico sobre uma área, e ele está engessado pela União. Então, a ideia é você separar, né, a legislação da União e dos estados, né, deixar que os estados, nesse modelo de Conselho Federativo, votem entre si sem a interferência e o engessamento da União. A ideia é essa, a ideia é você simplificar, como você falou, colocar uma norma nacional sobre tudo, mas como é que a gente vai colocar uma norma nacional sobre dois tributos de entes diferentes, né? Você acaba engessando, né? Não sei se com essa visão você concordaria comigo. Mais ou menos. Não é muito a minha praia direito tributário, mas eu acredito, né, na minha percepção leiga e numa análise sem autoridade no assunto, que deveria criar dois tipos de tributos apenas. Um vinculado à União, vamos supor, o que eu acho que gera maior confusão é que são vários tipos de tributos diferentes também, entendeu? Criar dois tipos de tributo, um tributo vinculado à União e um sobre os estados. Eu acho que já bastaria para resolver, ou não? A ideia é que você tem diversos tipos de tributação. Você tem tributação sobre a renda, aí você tem o IRPJ, IRPF, tributação sobre o consumo, só que o IRPJ e o IRPF, os dois são da União. Sim. Aí você tem sobre o consumo. Hoje, no sistema o imposto sobre o consumo tem a vertente municipal, tem a vertente estadual e tem a vertente federal. E isso complica demais. Então, você hoje quer simplificar, mas você mantendo essa competência sobre o consumo para os três entes.
Então a questão é essa: se você colocasse cada ente com uma competência, talvez facilitaria. Aí teria que ter uma redistribuição da carga, né? Um reequilíbrio da carga, né? Para pelo menos manter a arrecadação, porque o pior problema para os entes é você sofrer uma reforma e você perder a arrecadação, sendo que você já tem lei orçamentária aprovada, você tem já gastos determinados na lei orçamentária, você tem 4 anos de projetos de gastos, e você vê uma diminuição repentina. É por isso que a gente tem toda uma transição nessa reforma também. E se tributasse no imposto de renda direto, como é feito na maioria dos países, onde a maior captação de recursos do Estado está na questão da tributação da pessoa física? Poderia, só que a gente aí precisaria de uma nova reforma constitucional, né? Porque pela Constituição, a tributação sobre a renda é só da União e a contribuição sobre o lucro líquido é só da União. Então, se houvesse uma repartição de competência, aí a gente poderia... Ou direcionamento do recurso. Vamos supor, a União poderia ser competente para receber e distribuir. Não poderia, não? O problema é que quem tem competência disciplina. Aí você vai colocar o Estado submisso ao Estado, a decisão que o Estado... A gente vive isso hoje. Aí prejudica o Pacto Federativo. Exatamente. Porque hoje a gente está vivendo isso. Sucessivas desonerações de IPI, e IPI é um imposto que é repartido com os estados, estão trazendo prejuízo para os estados. O fundo de participação dos estados está caindo. Existem estados como Roraima, que depende mais do que metade da sua arrecadação de fundos de participação dos estados, e esse fundo só cai. Só cai... Ele cai derivado da questão do IPI? Por que IPI? Explica. Porque tanto o IPI quanto o imposto de renda são tributos que são divididos, são repartidos, eles compõem o fundo de participação dos estados, que é um fundo para você reduzir desigualdades, as desigualdades regionais entre os municípios, entre os estados. Então, esse fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios, ele recebe tributação, recebe uma fatia do IPI e uma fatia do imposto de renda. Então essa fatia... O IR, teoricamente, ele já vem com essa roupagem que eu coloquei aqui, que seria o Estado ou a União receber o valor e distribuir. Aí no momento que a União cria um benefício, né, cria uma desoneração, você acaba comprometendo o fundo que sustenta alguns estados. Então, assim, um estado que não poderia, a nível local, conceder esse tipo de benefício e comprometer a sua arrecadação, fica comprometida, alheia à sua vontade, por uma decisão política de um ente mais para cima. Isso pode ocorrer de maneira direcionada, né? Às vezes o governo federal, uma forma de punir alguma pessoa, algum estado, ele criar esse tipo de conflito, né? Aí por isso que a Constituição traz o Pacto Federativo, né? Para você manter a autonomia do Estado, tanto financeira quanto política, né? E política a gente fala que é dinheiro, né? Só tem autonomia quando você tem dinheiro. Vamos lá, quais são os tributos hoje cobrados? Os tributos dos estados, que você quer saber? Dos estados... ICMS, o IPVA, ITCD, são as taxas, a taxa mineral que foi referendada pelo Supremo, a taxa hídrica caiu, né, o Supremo derrubou. Não, mas na reforma tributária não tem IPVA, tem? Tem, mantém o IPVA. Inclusive... Não, então, mas na reforma, o IPVA, ele não entra na reforma, na unificação, ou entra? Na unificação não, mas ele é expandido. O IPVA ele passa a incidir sobre aeronaves e embarcações. E ele passa a ter alguns princípios novos, dentre eles os princípios aqui ecológicos, né? O princípio da preservação do meio ambiente. Então, o IPVA sobre embarcações e aeronaves já tinha passado da hora, né? Até porque são bens que deveriam estar sendo tributáveis. E normalmente são bens de luxos, né? São pessoas que têm um grande poder aquisitivo. E que têm uma força grande também para influenciar as decisões, né? Sim, e vamos lá, e quais mais os impostos aqui, só para a gente... Então, você quer saber antes ou depois da reforma? Não, antes. Antes da reforma. Então, dos estados são esses 3 impostos. Você tem as taxas, né, e contribuições de melhorias que são... Sim, são taxas. Eu desconheço alguma contribuição de melhoria que exista aqui no estado. Federal, imposto de renda. Federal, imposto de renda, contribuição sobre o lucro líquido, você tem as CIDs,
Você tem o IPI, você tem o imposto de renda, IPI, imposto de renda. PIS/COFINS. É imposto de uma... Você tem 7 impostos da União, você tem 3 impostos para os estados e 3 impostos para os municípios. Estou falando de impostos. Tem as contribuições, aí o município tem a COSIP, que é a contribuição Então é sobre 3, iluminação. 3 e 7. 3, 3 e 7 impostos. Sim, pô. A proposta vai transformar, vai ficar mais fácil a gente tentar entender aqui. Não, São a 3 do proposta- município, 3 do estado e 7 da Da União. União. Sim, vamos lá. Só que a reforma ela entra um pouco nos diferentes tributos, né? Ela vai transformar PIS/COFINS e vai transformar o IPI numa CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. IPI não, desculpa. PIS/COFINS. Ela vai transformar o PIS/COFINS, IPI, o ICMS e o ISS. Então, PIS/COFINS, ICMS e ISS vai transformar em 2 tributos, CBS e IBS. Desculpa, ainda tem mais um, o IS, Imposto Seletivo, que é o que lá fora se chama Excise Tax, que é o imposto do pecado, né? Aquele que vai incidir sobre externalidades que afetem a saúde ou o meio ambiente. Aí que entra a questão ecológica também, né? Pode ser essa a nossa forma de tributar a produção do carbono, a emissão do carbono na atmosfera. Alguns países da América Latina já têm esse tributo, mas o Brasil não. Então pode ser o caminho, um deles, né? Mas você não acha que é muito cedo para tributar crédito de carbono? Porque eu acho que deveria estar incentivando e não pensando em criar tributo, né? Porque a ideia é o seguinte, que o carbono, o dióxido de carbono, ele causa uma externalidade negativa, né, para a sociedade, para todo mundo. Você está sendo prejudicado, eu estou sendo prejudicado, os colegas aqui da equipe estão sendo prejudicadas. Então, a ideia dessas discussões climáticas é você precificar, ou seja, você internalizar esse custo. A empresa que está criando esse prejuízo não joga esse prejuízo para a sociedade. Ela pague por esse prejuízo, Sim, como um custo dela. Sim. Então, você tem hoje 2 formas, né, de você precificar isso. Ou você precifica colocando um tributo, aí a pessoa o empresário vai pensar, é mais barato eu poluir ou é mais barato eu pagar o imposto? Aí ele toma a decisão privada dele. Entendi. Ou o mercado de carbono. Entendi. Mas quando tu fala tributar, não é tributar o crédito de carbono. Tributar o excesso de crédito. O excesso do carbono. É o que geraria a externalidade, a problemática, né? Entendi. Seria o problema. Eu entendi o oposto. Eu entendi que vocês estavam prevendo tributar... Criar mais um meio de arrecadação, né? Em cima do crédito de carbono. Aí eu falei, cara, qual a lógica disso? Você tinha que estar incentivando, né? Porque quando você cria um imposto que trata de uma externalidade, a doutrina tributária ela diz que a ideia não é arrecadar, é você influenciar uma decisão econômica de um agente econômico. Então a ideia é você fazer com que ele decida que vale a pena deixar de poluir. Então como que você faz isso? Colocando um preço na poluição. Aí você coloca um preço como? Ou pelo mercado de carbono, aí você tem o seu direito de poluir e o outro também, se você conseguir... Compensar? Se você conseguir poluir menos, você vende o seu direito de poluir para o outro que não conseguiu e assim vai. Esse é o mercado. Você cria uma nova negociação e que pode ser até a nível mundial, fazendo com que o Brasil seja um grande exportador de crédito. Isso é o que se fala aí na literatura sobre os créditos de carbono. E outra possibilidade é o imposto sobre o carbono, sobre essa externalidade do crédito, que é a empresa que exceder os níveis toleráveis de emissão de dióxido de carbono vai passar a pagar uma tributação que provavelmente seria gradativa, né? Essa tributação seria quase uma multa, vamos dizer assim. Como se fosse uma multa. É uma penalidade à pessoa que extrapolou o direito de poluir, vamos dizer assim. É a semelhança da tributação hoje que tem sobre um cigarro. Né? O governo quer o quê? Que você fume menos, porque é comprovadamente algo que faz mal para a saúde. Então, você vai dificultar aquela prática, tributando 300%, né, que eu acho que é imposto de importação, o IPI, não sei, do cigarro. Da mesma forma, você aplicaria uma tributação para a sua poluição de dióxido de carbono. Não só dióxido de carbono, né? São vários os gases de efeito estufa, mas a medição é feita em equivalentes de carbono, né? Equivalente de dióxido de carbono.
Mas aí a gente cai numa situação extremamente complexa, mundialmente falando, né? É porque esses pactos, normalmente, a China não assina. Entendeu? De questão de não poluírem, de compensação. A China não assina nada que vai inibir a produtividade. Inclusive, a questão trabalhista lá não é respeitada. No direito trabalhista, lá, bem dizer, não existe. O que gera para a China um poder de competitividade extraordinário e que acaba prejudicando todos os outros países. Então, ou seja, essa questão do crédito carbono, como é que se aplica a esses países, entendeu? Ou seja, vamos criar um imposto no Brasil para as pessoas, entes que causam emissão de gases de carbono. Ok? Aí tu fala assim, qual que seria a capacidade competitiva dessa empresa frente a essas outras nações? Você tocou na China. A China tem algumas situações, né? A China, em julho, agora, ela regulou o mercado de carbono dela interno. Então, a China hoje ela tem um mercado interno de carbono. Então, a China já está pensando nisso. A China é um país bastante avançado nessa questão sobre as discussões climáticas. Ela é o país com a maior produção de tecnologia para o clima e a China ela tem a questão do trabalho que você falou, né? A China ela é culturalmente diferente daqui, né? Não que ela infrinja a regra da OIT, né? Ela simplesmente não faz parte. Ela tem a regra própria, que de fato, né, a carga de trabalho lá é maior, mas ela não infringe as regras que ela impõe, entendeu? Mas é uma regra que... Mas hoje, assim, ainda assim, você tem países que têm uma regra mais dura ainda, que são os outros países ali no entorno do Sudeste Asiático. Tanto que as empresas estão migrando para esses lugares, né? Inclusive da China. Então, mas a questão que a gente, voltando para a questão tributária, a gente deve analisar essa questão de você não criar tributos que você impossibilite as empresas de concorrer no mercado, entendeu? Porque o que a gente percebe muitas vezes, aí o pessoal pergunta, nossa, o minério sai daqui, vai para a China, o pessoal utiliza aquilo, beneficia aquilo e depois te vendem de volta. Cara, mas eles têm uma condição de fazer isso devido à tecnologia, mas muito por causa da mão de obra. Como que uma empresa aqui vai conseguir concorrer com a empresa chinesa, o qual não segue nem de perto os parâmetros da Justiça do Trabalho brasileira? Entendeu? Então, ou seja... Mas aí entra também a questão educacional, né? Na China você tem profissionais qualificados para adicionar valor a um minério que você exporta daqui, né? Você consegue produzir um chip, você consegue fazer... Recentemente eles conseguiram fazer aquele chip de 7 nanômetros. Mas aí é o seguinte, essa tecnologia, esse desenvolvimento vem a qual custo, entendeu? Se você tentar colocar qualquer tipo de ideal, vamos dizer assim, cultura chinesa de trabalho aqui, é capaz, só de você mencionar isso, é capaz de eles te matarem aqui, né? Por causa da questão da justiça do trabalho, dos direitos do trabalhador, dignidade da pessoa humana. Então você tem uma série de valores que impossibilitaria a implantação do modo chinês aqui. Aí você vai falar, não, mas eles têm tecnologia, ao qual custo? Para eles chegarem até essa tecnologia, quantas pessoas foram exploradas para isso? Então, ou seja, aí quando a gente começa a tributar aqui, a gente tira o poder de competitividade com eles. Assim, mas quando você está falando da exploração do trabalho, né, a carga horária extenuante, você está falando daquele trabalhador de fábrica, né, aquele trabalhador. A China hoje ela é campeã nas patentes, ela produz anualmente mais patentes de tecnologia de ponta do que os próprios Estados Unidos. Então, assim, a gente está falando a gente não está falando do operário que trabalha 12 horas por dia, a gente está falando de cientistas, né, de faculdades chinesas. Como que eles chegaram lá? Essa que é a questão, como que eles foram chegando lá? Porque é bacana a gente analisar o desenvolvimento. O debate é legal. Sim, mas como chegaram? Qual foi o percurso? Qual foi o caminho? Esse caminho... ele seria possível no país como o Brasil? Eu acredito que não, entendeu? Eu acredito que não. Eu acredito que são situações hoje totalmente diferentes. Então,
se a gente pegar agora o produto e começar a tributar, a gente tem que ter a cautela de saber que a gente temos concorrência externa. Hoje o mundo é globalizado, então, ou seja, a concorrência não é só a interna, tem concorrência externa. Isso inviabiliza e quebra um país. Então, ou seja, essa é a preocupação que eu tento colocar. Então, mas aí, como a gente está falando assim, de uma acumulação histórica, né? Como que chegou naquele ponto? Cada um chega no ponto da forma que consegue, né? Se a gente for olhar para a União Europeia também, lá teve escravidão, né? Lá teve expoliação de colônias, lá teve guerras, né? Dominação. Então, o que eu não acho que fica abaixo, né, dessa questão chinesa, né? Então, assim, os países que estão no topo hoje, né, chegaram por algum motivo, eu né? não estou falando da China como maneira pejorativa. Eu falo da China porque ela está em extrema evidência devido ao fator dele estar encaminhando para ser a maior potência mundial. Então, ou seja, aí todo mundo quer entender como chegou lá e as comparações se intensificam cada vez mais. Mas aí a gente tem que ter a devida cautela para entender qual foi o caminho, qual foi o percurso e qual foi o custo deles chegarem lá, né? Então, ou seja, aí porque a gente também tem que entender o que a norma interna vai impactar nessa questão da concorrência internacional, haja vista da questão que hoje vivemos no mundo globalizado e você concorre. Você querendo ou não, você criando barreira ou não, você vai concorrer com essas pessoas. Com certeza. Então tem que ter essas cautelas. Justamente por essa visão globalizada de hoje, é que essa discussão sobre o meio ambiente, é isso que estava no início dessa entrada na temática da China, que precisa ser algo mundial. Não basta ser algo só aqui no Brasil, ou só lá na China, ou só nos Estados Unidos, porque o Brasil está caminhando para uma regulamentação. A China, em julho, já passou a ter. Estados Unidos, como os estados lá têm mais autonomia do que aqui, né? Alguns estados já têm localmente lá uma regulamentação. Mas não adianta você ter isoladamente essas regulamentações. O ideal é que haja uma regulamentação global, né? Com compensações globais de crédito, né? E isso que está sendo projetado nessa convenção quadro, né? Que é um tratado que os países participam e que tem como órgão máximo a COP, né? Então, inclusive, a COP agora, a COP 30, vai ser aqui no estado do Pará, em Belém, né? Um privilégio de estar nesse estado aqui agora, que vai acontecer essa COP em 2025. A gente está trabalhando lá na Secretaria da Fazenda para viabilizar, né, esse acontecimento, esse evento aqui. E, ao que parece, vai ser um evento com apoio tanto do governo federal quanto com empréstimos, né, que a gente está com programação para receber, fora outros projetos particulares do Pará para essa, digamos assim, descarbonização mundial. Descarbonização mundial, palavra excelente, né? Agora devemos entender também quem são os entes que poluem mais. Porque a gente percebe que todos os olhares se direcionam para a Amazônia. Tudo se direciona, todo mundo se sente parte, todo mundo, querendo ou não, quer dar um palpite sobre a floresta amazônica. Só que a gente fica preso a uma situação, né? A compensação histórica disso tudo, porque esses países, a grande maioria da Europa e até mesmo os Estados Unidos, eles já fizeram a tua área de destruição, eles já fizeram, eles já abriram, já desmataram, já construíram fábrica, desenvolveram cidades. Então, ou seja, o potencial industrial e econômico deles já estão em outro patamar. Agora, vamos supor, no estado como o Pará, quando você traz essas regras, onde a maioria dos biomas aqui que mais prevalecem na região requer uma permanência de 70% das áreas, ou seja, uma exploração apenas de 30%, que foge totalmente, é mais do que o oposto do que eles têm lá, como uma forma de manter a questão de não continuar com o impacto ambiental mundial, né? Então, ou seja, eles colocam a responsabilidade sobre a Amazônia, só que eles deveriam, para jogar tal responsabilidade,
também colocar uma recompensa por manter essas áreas intocáveis, porque a área deles eles não manteve intocáveis. Entendeu? Então, ou seja, existe esse mecanismo que eu acho que deveria ser debatido até mesmo na COP30. O que esses países vão deixar para que o pessoal que vive nessa região amazônica, como legado, como favorecimento, como recompensa por eles não estarem explorando e fazendo o que eles fizeram anteriormente, que é destruir todas as florestas que o cercavam. Exatamente. Justamente é um assunto que é tratado na COP, né? As COPs, em geral, eles tratam de formas que a gente tem para mitigar. A intenção das discussões climáticas é mitigação e adaptação, ou seja, você mitigar, ou seja, diminuir a emissão e praticar o sequestro, a redução, né, do dióxido de carbono, e também a adaptação, você reduzir as vulnerabilidades nos países para os efeitos da mudança climática, né? Enchente, terremotos, chuvas, calor extremo, derretimento de geleiras, todos esses efeitos. Então, mitigação e adaptação. Como a gente estava até falando antes, né, a Europa ela tem todo um histórico de emissão de dióxido de carbono na atmosfera, né? Desde a segunda Revolução Industrial, né, onde começou-se a explorar os combustíveis fósseis, né? De lá para cá eles vêm só acumulando resíduo na atmosfera. Então é uma dívida que eles têm. É uma né? dívida histórica. É uma briga ambiental. que se tem, né? Que eles têm que reparar mais do que os outros. Então, e essa questão do Brasil, a questão da floresta amazônica, de fato, se você não tiver um sistema que faça compensar para quem mora aqui, preservar, você não vai ter resultado. Então, assim, a ideia que a gente tem com esse mercado de carbono é você precificar, né, para quem produz, precificar para o mundo essa problemática do clima, né? Você colocar uma compensação desses países, né, tendo que comprar créditos, porque o Brasil tem um grande potencial de produção de créditos para compensar esse lixo do mundo. Mas eu já vejo diferente. Eu vejo que essa compensação é do que está sendo gerado agora. Eu vou além. Eles têm que fazer uma compensação histórica dessa poluição e desse impedimento e dessa responsabilidade que eles colocam sobre as comunidades. Não falo só do Brasil, todas as pessoas que estão aí cercadas pela floresta amazônica. Então, todas essas pessoas deveriam receber uma recompensa por ter essa responsabilidade, não poder utilizar, desmatar, ou mesmo fazer o que o pessoal fizeram na Europa, que é utilizar essa área como fonte de desenvolvimento das cidades e da indústria. Então, ou seja, eu acho que tem que ir além, né? Não só a questão de vamos pagar o crédito de carbono. Esse crédito de carbono está sendo calculado em cima do poluinte agora, né? Eles não calculam sobre a poluição histórica, como você tinha mencionado. Essa poluição histórica deles aí. Essa que é a briga, né? Essa que é a nossa luta aqui como país em desenvolvimento para levar para essa COP. É fazer com que haja uma compensação maior. E, inicialmente, né, desde a ECO 92, quando foi criado o tratado, né, que foi a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o clima, né? Em inglês fica UNFCCC. Né? É um tratado com regras que criou essa COP, que é o órgão máximo, que vão participar cerca de 180 países. Desses 180, a gente tem nesse tratado um anexo que trata dos 41 países que inicialmente começaram a compensar, que são os países mais industrializados. Então, assim, hoje, os países mais industrializados fazem parte desse plano. Os Estados Unidos saiu, né? Mas esses países industrializados, desde o protocolo de Kyoto, eles têm essa obrigação de fazer essa compensação. E a nossa luta é essa, de que haja uma compensação maior por esses países, poluidores históricos, e não só históricos, né? Porque atualmente eles continuam sendo poluidores, né? Que o ranking hoje de poluição presente, como eu tinha falado, né? A China é o maior poluidor, mas é um poluidor recente. Depois você tem Estados Unidos, um poluidor já de um certo tempo, desde a época da Revolução Industrial mesmo. A gente tem a União Europeia, a gente tem a Índia, que tem uma qualidade ruim lá da utilização da energia, e a Rússia, né? São os 5 maiores poluidores, né? O segundo, a União Europeia,
né? Desculpa, o terceiro é a União Europeia. Então, é aqueles países ricos todos, né? Então, a nossa luta na COP é para isso, é para botar esses países que historicamente foram os maiores poluidores, ou seja, detêm a maior parte da culpa do aquecimento global, para que eles possam compensar mais do que os países que estão chegando agora, né? Os em desenvolvimento. Então, essa aqui é a ideia da COP. A ideia é boa, né? Isso Vamos ver. Como é que fica a questão tributária na área ambiental? Teve alguma alteração? O que você pode dizer? Então, a PEC 45, que é essa PEC da reforma, ela traz alguns itens aqui, até marquei aqui algumas modificações, né, tanto principiológicas quanto tributárias, que vão trazer novos procederes, né, novos institutos para você poder mitigar essa problemática climática de hoje. Então, a primeira que eu vejo aqui, ó, no artigo 43, você fala aqui que sempre que possível a concessão de incentivos considerará critérios de preservação do meio ambiente. Então, essa é uma primeira modificação principiológica, né? Considerará que você tem a intenção de olhar pelo meio ambiente. Depois você tem mais um princípio tributário, né, do parágrafo 3º do artigo 145. Além de simplicidade, transparência, justiça tributária e equilíbrio, você tem, dentro do sistema tributário, a defesa do meio ambiente. Então, o sistema tributário nacional tem que observar a defesa do meio ambiente. Não só aquele capítulo que trata do direito fundamental ao meio ambiente, né, aquele capítulo da Constituição, mas como o sistema tributário nacional agora vai passar a ter que observar isso também. A gente tem o IS, que eu falei antes, né, que é o imposto seletivo, o imposto sobre o pecado, é o imposto sobre a externalidade negativa do meio ambiente, né, que também pode ser usado para precificar para as empresas esse carbono emitido. Você tem também a questão do IPVA. Esse imposto do pecado, ele já é cobrado em outros países, ok? Sim. E para onde é direcionada essa receita? Aí varia, né? Pode ter uma receita vinculada a algum proceder estatal, pode ser solta. Para analisar? Não, esse eu não sei como é que está sendo aplicado, não, mas ele, às vezes ele vai para repartir, para garantir o Pacto Federativo, às vezes ele vai para um fundo específico que vai Mas não existe atuar. fundo mundial? Porque esse valor deveria ser destinado ao fundo mundial. Eu acho que deveria ter um imposto mundial, né? Algum órgão central arrecadasse de todo mundo e cuidasse do meio ambiente mundial, né? Seria o ideal, né? Mas acho que a gente ainda tem que rodar um pouquinho. Isso daí é uma forma só punitiva, né? De arrecadação. Esse imposto sobre o pecado, como você menciona. Porque o que o Estado está fazendo? Ele está simplesmente arrecadando mais e falando que você está poluindo, vem cá, paga um pouquinho mais. Entendeu? Ou seja, você está fazendo a coisa de errado, vem cá, me dá dinheiro aí. Aí está tudo certo. Alguns países da América Latina estão começando a criar. Recentemente, a Colômbia já criou esse imposto também sobre o carbono. Não, mas eu falo que isso daí deveria, nesses outros países, já ser utilizado como uma forma de recompensar os países que permanecem ou que têm uma preservação maior. Que o dinheiro vá para esses países, né? Exatamente. Vamos supor, estou fazendo arrecadação da Europa. Esse dinheiro da Europa deveria ser destinado aqui para a região. Quando eu falo região aqui, para os países que estão dentro da floresta amazônica. Entendeu? Então, ou seja, eu acredito que aí faria sentido. Agora, não, vamos cobrar o imposto para desmotivar, para punir a pessoa. Entendeu? Ou seja, não tem muita lógica. Qual a pedagogia disso? Punir por punir? Punir ou arrecadar? É muito interessante quando você fala em punir. Eu vou te punir agora, hein, cara? Te punir, me dá aí, faz um pix aí, R$500. É porque é uma visão, assim, que você... que, em geral não, assim, muitos contribuintes têm de que o imposto é uma punição. Na verdade, o imposto é uma contribuição que você tem, né, para a questão dos serviços públicos, né, da polícia, do serviço de bombeiro, da existência das estradas, essas coisas. E esse imposto da corrupção. Aí tem o judiciário também, né, tá para julgar, né, que mas a ideia desse tributo seria, como eu tinha falado antes, né, para você
não deixar que quem pague a conta da emissão de dióxido de carbono seja a sociedade. Quem vai pagar essa conta é quem emite. Então, você está precificando, né? Você está colocando um custo para a empresa caso ela emita dióxido de carbono na atmosfera. Porque como é que está hoje? Ela emite, ela vende, quem absorve esse custo é a sociedade que se prejudica e ela não paga nada por esse prejuízo que ela está causando à sociedade. Então, assim, não seria nesse sentido de punir, seria no sentido de internalizar esse custo, transformar uma externalidade, né, que é algo que acontece para fora da empresa, em algo que aconteça para dentro, né? Transformar a poluição em dinheiro, né, que ela pague para que ela não polua, né? Um incentivo negativo, né, ao reverso. Entendi. Essa que é a ideia, né? A gente entende também que todos os tributos depois se revertem no custo final, né? Sim. Ou seja, a população paga. Porque não adianta ficar analisando que a empresa que está fazendo aquele pagamento não é a empresa, não. A empresa vai pegar aquele custo, vai adicionar e você que consome o produto que vai pagar. Então, você tem que ter essa cautela, porque dá uma sensação falsa de que você cria tributação, você coloca a tributação para a empresa e a empresa que vai pagar aquilo. A empresa não vai pagar aquilo. Ela vai repassar o custo. E vai chegar um certo ponto, quando ela não conseguir repassar, a pessoa não conseguir comprar, que eles vão encerrar a atividade. Então, ou seja, essa questão tributária, ela tem que ter muita cautela, porque é o seguinte, passa a impressão que é o seguinte, vamos aumentar o tributo. Quem a gente vai penalizar com isso? A empresa que está poluindo. É a empresa que está poluindo que você está penalizando? Você tem certeza? Eu acredito que não. Eu acredito que o dono da empresa, a primeira coisa que ele vai fazer, ele pegar esse valor e fazer o quê? Que é como embutir no custo. Não discordo, concordo. Então, ou seja, acaba que contribui. A questão assim que a gente tem o outro lado também, né? Esse tributo, ele vai gerar uma receita, dependendo de como for utilizada essa receita, ele pode se reverter em prol da sociedade, incluindo o próprio contribuinte, e também não adianta que um país tribute sozinho, senão ele não fica competitivo, tem que ser uma coisa mundial. Vamos pensar aqui uma situação. Quem toma conta melhor do dinheiro? O trabalhador que trabalhou, labutou e conseguiu o dinheiro? Ou o Estado, o qual criou as tarifas, absorveu, juntou e vai administrar? Eu acredito, sinceramente, que o trabalhador que trabalhou, labutou, sofreu e conquistou aquele valor, ele tem um melhor direcionamento para esse dinheiro do que o próprio Estado. Porque o Estado a gente percebe que pega esse valor e transforma em quê? Corrupção, permanência no poder. A gente pega aqui várias entrevistas que tivemos, várias pessoas que conversamos, que ninguém consegue explicar a matemática de uma pessoa gastar 40 milhões para ser eleito, para ganhar um salário de 30 mil, 15 mil, 20 mil. Qual a lógica disso? Entendeu? Qual a lógica disso? Aí a gente eu já pensei nisso também. Essa questão tributária, eu acredito que o Estado tinha que intervir o mínimo possível. Eu sei que várias pessoas falam assim, não, mas a gente temos que trazer aquela questão da equiparação social, todo mundo ter direito. Mas, cara, eu acredito que o pior do cenário é esse, é que eles colocam tributos. Esse tributo, depois, ele deságua, na grande maioria, nessas pessoas. Às vezes, essa pessoa que acha que vai ser feita aquela redistribuição, porque, teoricamente, eles pensam o seguinte, vamos encher a caixa d'água e depois vamos distribuir de maneira igual, de acordo com a sua desigualdade. Esse seria o pensamento das pessoas que defendem a questão da arrecadação tributária, ok? Só que, de fato, o que acontece não é isso. Esse tributo, quando ele é imposto à empresa, essa empresa embute no produto, esse produto chega na ponta do consumidor que vai estar pagando. Então acaba que reduz o acesso dessas pessoas que têm menor poder aquisitivo. Então, ou seja, todo desenho, eu acredito, tributariamente falando, é prejudicado. Mas eu sou leigo no assunto e estou aqui dando palpite sem autoridade alguma. Então, para isso existe aquele princípio no direito tributário, né? Capacidade contributiva, né? Você tributa mais quem pode pagar mais e menos quem pode pagar menos.
Na reforma tributária, a gente tem um instituto chamado cashback. Não sei se você já ouviu falar. Mas aí quando tu fala isso, tributa mais que pode pagar mais. Isso seria no IR apenas. Porque no produto todo mundo paga igual. Então, no cashback, não. O cashback é a pessoa que tem cadastro no Bolsa Família, ela receberia de volta o imposto daquele tributo, daquele produto. E funciona? Não, a reforma está aí, está para ser aprovada. Está aprovada e precisa de regulamentação. Então, a ideia é isso, é você permitir que os mais pobres comprem e o tributo daquela operação de consumo, né? Aí está fora a tributação sobre a renda, reverta para ele. O dinheiro reverta para ele, o dinheiro volte para ele. Então, é uma das propostas aqui. Interessante. E outra coisa é que você tem a graduação no imposto de renda, né? Você tem aquelas faixas de imposto de renda, né? Quando a pessoa ganha até a primeira faixa é isenta, até a segunda paga 7,5%, depois 15%, depois... Qual é a faixa que está sendo tributada hoje? A faixa, eu não sei de cabeça, mas é uma 2000 faixa e pouco, 2.000 e pouquinho, 2.000 e pouco, 2.600, não sei, agora me fugiu. Mas essa pessoa, ela não paga imposto de renda, e, em tese, né, se tiver incluída no Bolsa Família, não sei se com essa renda ela consegue estar no Bolsa Família, mas ela receberia de volta. Então, a ideia da tributação é que você retire o imposto daqueles que têm mais recursos e transfira, né, reduzindo a desigualdade social, para aqueles mais que estão naquela faixa da pobreza. Que aí é uma outra pergunta também, né? A pessoa que tem a riqueza acumulada, ela vai fazer, sem a intervenção do Estado, alguma coisa também para essa pessoa que está no estado de miséria? Assim, a pessoa também, sem o Estado intervindo, não vai naturalmente fazer essa transferência. Mas para isso é que precisa do Estado. Mas é por isso que eu penso que a melhor maneira de fazer essa distribuição seria colocando através do IR, do Imposto de Renda da pessoa física, e não da empresa. Porque tudo que se você deriva de imposto para uma empresa, ele se transforma em prejuízo para as pessoas que vão estar consumindo aquilo. Então, você entendeu que tem um efeito de você, parece que tem um ciclo vicioso. O que você está falando é que é melhor que haja o princípio da capacidade contributiva, e o imposto de renda é o que mais respeita o princípio da capacidade contributiva. O imposto sobre o consumo, ele é chamado imposto regressivo, porque ele cobra da mesma forma o mesmo valor para quem tem e para quem não tem dinheiro. Então, quanto mais tributos que respeitem a capacidade contributiva a gente tiver, e a intenção do cashback é essa, né, promover essa capacidade contributiva possível dentro de um tributo regressivo, quanto mais tributos assim, melhor. Então, é isso que se tenta com a reforma tributária, é isso que tenta com o sistema tributário, colocando princípios como a capacidade contributiva. Então, a ideia é justamente essa, você redistribuir, né, onerar só para quem possa ser onerado. E também não adianta, né? A gente estava falando sobre competitividade, não adianta também só o Brasil implementar esse tributo sobre o carbono. Aí todos os países latino-americanos não cobram, aí vai ficar mais barato, vai ficar menos competitivo, por isso que tem que ser uma discussão mundial, por isso que tem que ser uma discussão em fóruns como esse da COP, né, que vai ter, tem envolvendo o máximo de tem coisa que países. tem que partir de fora para dentro, não dá para ser implantado interno, que prejudica toda a população do país. Então, eu acredito que seja isso. É muito interessante, sabe? É a primeira vez que eu começo a entender um pouquinho de direito tributário. Confesso que eu não entendia quase nada. Mas a percepção do direito tributário que eu tenho é essa, da caixa d'água, né? É encher a caixa d'água, o governo enche a caixa d'água e depois distribui de maneira igual para todos, igual de acordo com a sua desigualdade, quando eu digo igual, uma igualdade material, né, que fala. Mas seria mais ou menos essa percepção, mas é difícil, realmente. Às vezes a gente pensa que é simples, é só pegar e distribuir, não é difícil. A gente vê na mídia também só notícia negativa, né? Só fala de bandido para cá, corrupção para lá, e a gente acha que as coisas não funcionam, né? Que são só, tudo é roubo, né? E tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, obviamente, a gente vê por aí vários escândalos atrás de escândalos, mas penso eu, né, que é necessário um Estado para poder intervir, né? Que se o mercado ficar sozinho, isso aqui vai virar uma selva, né? É assim que eu penso, né? Lógico que tem
pessoas com uma orientação política diversa, mas eu vejo com bons olhos, né? Eu falo, também sou suspeito, trabalho para o Estado, né? Mas eu tenho uma boa visão sobre isso, sobre essa necessidade da redistribuição e do cuidado com os súditos, né? Pelo Estado. Sim, mas eu acho que a questão da finalidade, da solução, todo mundo compartilha. Agora, o método que é utilizado que gera que é a polêmica, divergência. que tem polêmica. Eu acho que todo mundo quer que o país desenvolva, quer que tenha mais igualdade, porque a desigualdade prejudica todo mundo. Tanto as pessoas que têm mais patrimônio quanto os que têm menos, isso prejudica todos. Então, porque a pessoa que tem patrimônio às vezes não consegue nem usufruir do seu patrimônio, haja vista que a criminalidade aumenta. Aí tu vai falar, mas ele viaja. Ele pode até viajar, usufruir em outro local, mas aqui não. Entendeu? Então, ou seja, existe essa situação e essa reforma previdenciária, espero eu que consiga passar, consiga de fato não ser influenciado por várias pessoas. Tem tanta gente hoje dando pitaco, né? Porque se for acontecer as modificações de todo mundo que está pleiteando modificação, eu acredito que vai ficar serrilhado. Não, eu acredito que vai ficar pior, né? Sim. Pelo tanto de posicionamento que a gente vê que vem ocorrendo, eu acredito que fique pior. Eu acho que é o momento das pessoas tentarem analisar de maneira... Na verdade, não as pessoas, especialistas, porque é um tema extremamente delicado e profundo, que deve ser analisado com total cautela. O fato que quanto mais gente conseguir trazer benefício para a sua categoria, mais o restante que sobrar para pagar vai ser mais onerado. Isso é um fato, né? A conta tem que fechar. A carga tributária ela tem que ser a mesma, né? Não pode fazer uma reforma para o Estado se comprometer com o orçamento. Então, vai acabar acontecendo. Aí você tinha perguntado sobre o que muda na reforma, né? Faltou falar aqui do IPVA. O IPVA, as alíquotas de IPVA vão passar a considerar o aspecto da poluição, né? Poluição ambiental. Está aqui, impacto ambiental, né? O termo que se usa aqui. Então, por isso que já aquele cenário que já vem se desenhando dos carros híbridos tendem a evoluir bastante, né? Falando em carro, até o próximo que eu ia falar aqui, ó, manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis. E agora foi feito pelo governo federal o projeto de lei do combustível do futuro. Então, toda essa questão dos combustíveis, né, a implantação do e-fuel, que é um combustível, é uma gasolina e um álcool sem petróleo, é um combustível limpo, né? Ele é limpo para produzir, mas ele emite mas pelo menos você reduz na produção, né? Quando você produz, você diminui E agride menos o meio ambiente. Agride menos, E a outra, que é a última que eu tinha anotado aqui, separado, né? A questão da economia circular, a questão do reaproveitamento de produtos, reciclagem, né? Que eu chamo de economia circular. Ele fala aqui, ó, concessão de crédito ao contribuinte adquirente de resíduos e demais materiais destinados à reciclagem, reutilização ou à logística reversa. Então, incentiva o reaproveitamento para você diminuir os prejuízos da fabricação constante de produtos, né? Então, um produto que já está pronto, você reutiliza ele e você evita aquela emissão intermediária. Mas, falando dessa situação, tu sabe que temos um problema sério aqui com o denominado lixão do Aurá, que é um aterro sanitário, né? E vira e mexe está em polêmica aí. E hoje mesmo, ontem, não sei, teve uma cena aí que eles estavam tacando fogo no antigo lixão do Aurá, parece que estava enchendo a cidade de fumaça tóxica, né? E se o Estado já não está conseguindo, o Estado que é o Estado, que deveria dar o exemplo de reciclagem, de uma estrutura que desse destino ao lixo. Já visto que tem países que já acabam, no caso acho que é Noruega, né, que acabou com todo o lixo, compra lixo dos outros países europeus, de tão eficientes que são. O Estado não consegue ser eficiente e ele quer beneficiar as pessoas com forma de tributo para que as pessoas sejam eficientes. É uma coisa meio estranha, né? Eu acho que, primeira coisa, o Estado deveria dar o exemplo, tu não acha, não? Questão de eficiência é o que a gente quer sempre, né? A gente quer sempre que haja uma eficiência maior
E essa reforma ela vem de cima para baixo, né? Ela não considera aqui o município, o Estado, da forma como ele age, mas a questão é um princípio, né? Um princípio e um estímulo para você. Essa questão desses aterros sanitários não é uma exclusividade daqui, não. Isso aqui é quase todo o país, né? Essa problemática, né? Da questão do aterro. De qualquer forma, assim, tem também aquela questão do pessoal, os catadores, né? Que também vivem disso, né? Também tem uma questão social. Tem vários fatores envolvidos, né? Então, eu acho que ele observa não só essa questão, essa questão de incentivo da economia circular para fins de meio ambiente, como também para fins sociais. Né? Mas incentivar lá as comunidades carentes. Isso aqui era só para te dar uma alfinetada. Doutor, muito obrigado pela presença, por compartilhar seu notório conhecimento na área tributária. Espero que tenha engrandecido a todos. Eu confesso que eu saí daqui uma pessoa com bem mais informação sobre o tema, que era quase zerado. E agradeço meu nome e no nome de todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando nas redes sociais. Eu agradeço mais uma vez pelo convite aqui, uma honra estar aqui. Agradeço também para o público aí para fazer direito e espero que a gente possa ter novas discussões, novos debates sobre isso aí. As portas estão sempre abertas, o tema não vai se exaurir tão cedo. Tchau, tchau, pessoal.